Vamos lá, meus queridos. Vamos ver se agora eu acerto aqui as questões aqui. Então, ó, exercício de número 7. Observe os triângulos da figura. O que é que você tem que saber aqui? Primeiro, quando você tem dois ângulos iguais, significa que esse triângulo é um triângulo isósceles, que significa que ele tem dois ângulos iguais, portanto, terá dois lados iguais, tá? Então, se aqui é 2x, aqui também vai ser 2x. Deixa eu mudar a cor aqui. O azulzinho está muito claro. Bom, se aqui, vejam bem, aqui você tem um vértice, ou você pode dizer que você tem um ângulo alfa, que é oposto pelo vértice. Então, este ângulo aqui também será alfa. Percebam que você também tem dois ângulos iguais. Portanto, você vai ter dois lados iguais. Se aqui é x, aqui é x. Triângulo isósceles, dois ângulos iguais, dois lados iguais. Como que eu faço para calcular a área de um triângulo isósceles? É o cateto vezes o cateto, dividido por 2. Bom, professor, se aqui é 90 graus, esse aqui é a hipotenusa, esse lado é a hipotenusa, os outros são os catetos, correto? Então, esse é um cateto, esse é outro cateto. Então, eu vou calcular a área do triângulo 1. A área do triângulo 1 é cateto vezes cateto. 2x vezes 2x, que é desse lado aqui, ó. Dividido por 2. Triângulo, área sempre dividido por 2. Então, eu vou ter, a área é 2 vezes 2, ficou feio. Ficou feio isso aqui, só um minuto, não ficou bacana não. Então, pega só um minutinho aí. Vou apagar esse igual aqui, que ficou parecendo tudo menos igual. A área é 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado, dividido por 2. Portanto, a área do triângulo 1, 4 dividido por 2, 2x quadrado. Então, essa área deu 2x quadrado. Agora, nós vamos calcular a área deste triângulo, que eu vou chamar de triângulo 2, correto? Eu quero calcular a área dele. Também é cateto vezes cateto, que vai ser x vezes x. X vezes x dividido por 2, que é x ao quadrado dividido por 2. Presta atenção na pergunta que ele está dizendo. Qual é a razão? O que é razão? É uma divisão. Então, toda vez que você lembrar desse nomezinho, você tem que saber que razão é uma divisão. De quem? Do triângulo ABC, que é o maior, a gente sabe que é 2x quadrado, pelo triângulo menor, que é x ao quadrado sobre 2. Professor, como é que eu divido fração? A primeira parte de cima, que é o numerador, não muda. A de baixo, vou mudar a cor da caneta aqui. A de baixo, que é essa parte aqui, você tem que inverter. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Bom, como é que vai ficar essa história aqui? Você vai fazer o x quadrado dividido com x quadrado, dá 1, cancela. 2 vezes 2, 4. Então, a razão
entre as áreas do triângulo ABC e do triângulo CDE é 4. Então, vamos baixar para ver. Aqui, ó. Certo? Vamos lá. Exercício de número 8. Muito facinho esse, bacana. Esse daqui, tá? Então, olha só. O exercício 8, ele fala, ele compara com uma coisa curiosa, que a sombra de um poste bateu juntinho com a sombra de um coqueiro. Bem, lembrando que sombra é isso aqui embaixo, né? Sombra não é em pé. Isso é sombra. Vejam que você tem dois triângulos no mesmo momento, na mesma hora. Então, significa que esses triângulos são semelhantes. O lado proporcional do triângulo maior 12 é a altura do coqueiro. Então, 12 está para a altura do coqueiro. A sombra do poste é 9, que está para a sombra do coqueiro, que é 3. Bom, professor, mas o que é que ele está pedindo aí? Ele está pedindo qual a altura C do coqueiro. Então, eu vou multiplicar em x. Começa por onde está a letra. 9 vezes C, 9 vezes C. 12 vezes 3, 36. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a altura do coqueiro, tudo está em metro, 4 metros. Muito fácil esse. Muito facinho. Vamos lá. O outro, também simples aí, questão 9. Vejam, a questão 9 é um triângulo retângulo que só tem medidas de lado de um triângulo. Então, você vai ter que usar teorema de Pitágoras. Lembrando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma da medida dos catetos ao quadrado. Lembrando que hipotenusa está contrário sempre ao ângulo de 90. Então, a hipotenusa, nesse caso, é o 6. Os catetos, 3 raiz de 3, 3 raiz de 3 e o x, tudo ao quadrado. Presta atenção numa coisa. Professor, como que eu resolvo 3? 3, deixa eu apagar que ficou feio. Como que eu resolvo 3 raiz de 3 ao quadrado? Os dois vão ao quadrado. O 3 vai ao quadrado e a raiz de 3 também vai ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 3 ao quadrado cancela 3. 9 vezes 3, 27. Então, deu 6 ao quadrado, 36. 3 raiz de 3 ao quadrado, 27. Mais x ao quadrado. Correto? Então, vejam. O que é que eu vou fazer agora? Passa o 27 para o outro lado. 36 menos 27. Quanto que dá 36 menos 27? 9. Aqui é potência. Passa em forma de raiz. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, professor. 3. Portanto, x igual a 3. Facinho esse. Isso aí não tem muito o que errar, não. Bom, vamos lá. Exercício 10. Esse daqui já dá um pouco mais de trabalho aqui. Deixa eu subir que eu vou precisar de espaço isso aqui. O que é que você tem que fazer aqui?
você vai ter que ver quais são os triângulos semelhantes. Mas vamos ler. Ele diz que montando lá um móvel num quarto, e esse móvel mede 80 centímetros, 60 centímetros. Então, aqui é 60, aqui é 80. Correto? Primeira coisa que você tem que saber. Quanto que vai valer aqui a hipotenusa? Como que eu faço isso? Aqui, lembre-se que se é um retângulo, é um ângulo de 90. Então, aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de x. Então, eu tenho que, teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa é o x, o b e o c, os catetos, correto? Que vai ficar 6.400 mais 3.600, portanto, x ao quadrado é igual a 10.000. Portanto, passa em forma de raiz, a raiz quadrada de 10.000 vai dar 100. Então, vejam, eu sei que o valor de x aqui, é 100, correto? Bom, agora eu quero descobrir o seguinte, ele está pedindo qual é a medida do segmento AM, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar de Y, esse segmento. Você vai ter que fazer dois triângulos semelhantes. Quais são os dois triângulos semelhantes aí, ó? Esse menorzinho, se aqui é 90, aqui também é 90, correto? Aqui é M, aqui é A e aqui é o D. M e A é o Y. Então, eu sei que esse é o Y. Muito bem. Agora, presta atenção no seguinte. Esse ângulo, eu vou anotar um tracinho nele. O A até esse ângulo D, um tracinho nele. Esse A até o D é 60. 60. Agora vamos pegar este triângulo maior aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Esse aqui, ó. Então eu tenho 90, que é o B. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Esse triângulo que eu coloquei um tracinho é semelhante a esse daqui. Presta atenção que os triângulos têm que ficar na mesma posição. Se aqui está um tracinho, aqui tem que estar um tracinho. Aqui em cima vai ser o A. E aqui vai ser o C. Agora nós vamos pôr os valores. AB. AB, 80. BC, 60. AC, 100. Vejam que os triângulos estão na mesma posição. Agora, presta atenção. Você vai fazer esse lado. Deixa eu anotar com caneta diferente aqui. Epa. Deixa eu anotar com cor diferente para vocês verem. Olha lá. Esse lado, que é o 60, corresponde a esse lado, que é o 100. Esse lado que eu quero descobrir, que eu chamei de Y, corresponde a esse, que é o 60. Correto? Deixa eu jogar para cá eu. Muito bem. Multiplicação em x. 100 vezes y, 60 vezes 60, 3.600. O 100 está multiplicando, passa dividindo, y igual a 36. Vamos ver se tem resposta
36, tá aqui, ó. 36. Vamos lá. Questão de número 11. Presta atenção nessa questão aqui, ó. Essa questão é muito bacana. Quando você tem um triângulo de 45 graus, significa que este triângulo ele é metade de um quadrado. Então, lembre-se disso, tá? Toda vez que você vai ter um triângulo de 45, esse triângulo é metade de um quadrado, ok? Bem, e daí, professor? Bom, olha só isso aqui, ó. Aqui é um quadrado. Todos eles, perceba que eles são todos os triângulos são de 45. Quando você tem um quadrado e você está aqui utilizando o quadrado, uma das relações que nós sabemos é que a diagonal, que é isso aqui, deixa eu mudar a caneta, a cor da caneta. A diagonal, que é isso aqui, ó. Isso aqui se chama diagonal. Isso aqui é a diagonal. A diagonal é dada por... É uma fórmula, tem uma explicação que não dá tempo para eu explicar agora. D igual L vezes raiz de 2. Bom, ele diz o seguinte, que BE é 16 raiz de 2. Quem é B? Diagonal. Então, no lugar do D, eu vou pôr 16 raiz de 2. Como aqui você tem do lado direito raiz de 2 e do lado esquerdo raiz de 2, significa que o lado deste quadrado, olha o quadrado aqui, gente, ó. O lado desse quadrado é 16, correto? Bom, esse lado desse quadrado é a diagonal do outro quadrado. Se você olhar aqui, vou apagar agora, ó, só para você perceber, ó, para não ficar muita coisa aí para você. Olha só, veja bem, ó, aqui, ó, se você for olhar, você tem aqui um quadrado, certo? Onde a diagonal é 16. Então, outra história. Diagonal é L vezes raiz de 2. Diagonal é 16. Raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Professor, como que eu resolvo quando tem denominador, quando tem raiz no denominador? Você tem que lembrar de uma coisa que você aprendeu lá no início do ano, chamado de racionalização de denominadores, correto? Racionalização de denominadores. Como é que eu faço para resolver isso daí? Bom, você vai fazer assim, ó. Você quer tirar a raiz do denominador, você quer racionalizar. Então, vai ficar 16 sobre raiz de 2 vezes. Vou pegar uma outra cor aqui. Tudo isso só para tirar a raiz do denominador. Raiz de 2 sobre raiz de 2 igual a L. Muito bem. Vou fazer do lado de cá. Olha só, 16 vezes raiz de 2, 16 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. 16 dividido por 2 significa que o lado é 8 raiz de 2. Então, esse lado é 8 raiz de 2. Correto? Então, vejam, achei primeiro esse, achei depois esse, agora eu achei esse daqui. Vamos apagar para não ficar muita coisa aí. Vamos apagar.
apagar. Apaguei o 16. Sem querer, mas também não vai precisar dele agora. Vamos lá. Vejam que agora você tem um outro quadrado aqui, ó. Olha o quadrado aqui, ó. Correto? Onde a diagonal agora é 8 raiz de 2. Mesma fórmula. Diagonal é L raiz de 2. Diagonal é 8 raiz de 2. Correto? Muito bem. Raiz de 2 com raiz de 2 cancela. Então, o lado do quadrado é 8. O que é que ele está pedindo para nós? O lado AB, que é isso aqui, ó, que é 8. Correto? Vamos ver se tem 8, se eu não errei. 8. 8. Correto? Muito bem. Vamos lá. Último exercício, enfim. Vamos lá. Observe a figura do triângulo abaixo. Meus queridos, todas as vezes que você tem ângulo e um lado, nesse caso aqui, ele está pedindo o valor de x e ele disse que AD é raiz de 6. Se você tem um lado que você quer descobrir, tem a medida de um lado e tem ângulo, meu querido, você vai ter que usar uma coisinha chamada razões trigonométricas. Não adianta. O que é isso, professor? É seno, cosseno, tangente. Quais valores que você tem que saber? Que eu não vou falar isso agora porque não dá. Os ângulos de 30, 45 e 60. Ele não vai passar os valores para você. Você tem que saber. É uma tabela que você tem que saber, tá? Bom, então vamos lá. Vejam que ele deu a medida do lado deste triângulo aqui, ó. Então você vai ter que primeiro achar este lado que é igual para os dois triângulos. O triângulo que está do lado esquerdo para o triângulo que está do lado direito. Muito bem, deixa eu apagar aqui. Então, olha lá. Bem, quem é, com relação ao ângulo, quem é o y? Ah, o y, professor, é o cateto oposto. Com relação ao ângulo, quem é a raiz de 6? Ah, professor, é o cateto adjacente. Então, se você tem cateto oposto e tem cateto adjacente, você vai ter que usar a tangente. Tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Você vai ter que olhar a tabela. Qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Embaixo, se não aparece nada, é 1. Multiplica em x, 1 vezes y, 1y. Raiz de 3 vezes raiz de 6, raiz de 18. Ah, professor, eu posso deixar assim raiz de 18? Não. Você tem que fatorar, você tem que decompor a raiz de 18. Então, eu vou pegar a raiz de 18 por 2. Epa, saiu para baixo. Por 2. 9. Por 2 não dá. Por 3. 3. Por 3. 1. Correto? Então, a raiz de 18 eu posso escrever assim, ó. 3 ao quadrado vezes 2. Esse 2 com esse 2 cancela. O 3 sai. E dentro da raiz fica 2. Então, y é igual a 3 raiz de 2. Esse y é igual, deixa eu pôr com outra cor, 3 raiz de 2. Correto? Muito bem. Agora você vai usar o outro triângulo aí. O outro triângulo. Deixa eu apagar esse seno cosseno aqui. Então vamos lá.
você vai usar o outro triângulo. Bom, com relação ao 45, o y é o cateto oposto. E o x, veja, se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Então, o x é a hipotenusa. Qual razão que tem hipotenusa e cateto oposto? Seno. Seno de quem? De 45. Você tem hipotenusa e... Você tem cateto oposto, que é o y, que é 3 raiz de 2. E você tem a hipotenusa, que é o x. Olhando na tabela, quanto que dá seno de 45? Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Igual 3 raiz de 2 sobre x. Multiplica em x. Tchum, tchum. Vai ficar. Começa a aprontar o x. Raiz de 2x. 2 vezes 3, 6. O 2 só vai multiplicar o 3, porque os dois estão fora da raiz. Raiz de 2 de um lado, raiz de 2 do outro lado, cancela. Portanto, o x vale 6. Vamos ver se tem 6 aqui. Olha lá. 6. Meus queridos, é isso aí. Parte 2 resolvida. Eu estou usando algumas tecnologias diferentes. Estou fazendo tudo agora no computador, não mais aqui atrás da lousa. Mas vamos ver. A gente tem que ir se aperfeiçoando aí, tá bom? Beijos para vocês, bom final de semana. Hoje é dia 18. Amanhã começa aí a AP, terceiro bimestre. Beijos mil.